Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos de volta, direto aqui de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, onde acontece a Expo Direto 2017. A gente fala direto do estande da Fertilago. Aqui comigo o Alexandre Gazola. O Alexandre é engenheiro agrônomo, doutor em sementes, professor da Universidade Regional Integrada aqui no estado e vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância da utilização de uma semente de boa qualidade. O produtor, ele tem resultados ou garante melhor resultado quando ele tem uma semente de boa qualidade sendo implantada. Isso é visível e perceptível, não é, Alexandre? Sim, o agricultor tem um resultado muito grande quando ele pensa em adquirir sementes de qualidade, sementes certificadas, no caso. A gente tem trabalhos dos últimos, vamos pensar desde 83 para cá, a Embrapa Soja, junto com a Federal de Pelotas, começaram a trabalhar em cima do vigor, acrescentando na produtividade. Eu já há 6 anos faço trabalhos com soja, trigo, milho, comparando semente de baixo vigor com semente de alto vigor. A gente tem encontrado um número de 20 a 25% mais em produtividade, sempre comparando uma semente de alto vigor. Então, realmente, o agricultor tem muita resposta utilizando uma semente de alto vigor. Como é que ele escolhe essa semente? O que ele precisa saber? O que ele precisa conhecer dessa semente para se certificar mesmo que é uma semente de qualidade? Primeiro ele tem que conhecer o fornecedor, né? Hoje a lei de sementes, no Brasil, ela baliza 80% de germinação para a maioria das espécies e 99% ou 98% de pureza. Só que quando a gente pensa em germinação, ela não me dá a ideia, não me dá a segurança de que aquela semente vai originar uma planta de alto desempenho no campo. Eu preciso de mais. Eu gosto de comparar a germinação com uma pessoa. Vamos imaginar uma pessoa lá no hospital, doente na cama do hospital. Ela está viva. É a mesma coisa se eu comprar uma semente pensando só em germinação. Eu preciso de mais. Eu preciso pensar no vigor, que é a força que a semente tem para enfrentar as condições adversas. Esse vigor vai proporcionar que eu tenha estande de plantas uniforme no campo. Eu não tenho aquela planta grande e aquela planta pequena, aquela planta grande e aquela planta pequena. Isso também vai me dar uniformidade de estande e uniformidade de distribuição dessas plantas. Mas hoje o vigor não é uma característica que precisa ser cobrada do vendedor, por exemplo. Hoje o vigor ele não é exigido pelo Ministério da Agricultura. O padrão é germinação e pureza. Eu não tenho a cobrança do vigor. Mas o agricultor tem o direito de solicitar isso do fornecedor dele, da empresa produtora de sementes. Tem o direito e deve fazer isso. Mas o produtor faz isso, Alexandre? Nos últimos 10 anos, os pesquisadores falaram muito em vigor. Hoje o agricultor ele sabe o que é vigor. Antes ele não sabia. Hoje dá para dizer que mais de 90% dos agricultores sabem o que é vigor. Só que ele tem que cobrar. Poucos cobram. Então, se todos cobrassem e exigir uma maior organização dos sementeiros para fornecer essa informação de vigor. É um direito do agricultor e o sementeiro tem o dever de fornecer isso. Mas o próprio produtor também pode fazer esse teste na propriedade dele? Sim. Ou é mais difícil detectar? Pode. Ele pode pegar essa amostra de sementes quando ele recebe, fazer uma germinação, enviar para um laboratório que esteja habilitado para fazer isso. Em questão de 10 a 12 dias ele vai ter o resultado. Ele pode fazer também na propriedade dele. Como ele já faz hoje, pega uma área da lavoura dele, que ele vai semear essa semente, delimita um quadro que não vai ter acesso de máquinas e nada e faz a distribuição como se ele fosse fazer no campo dessas sementes, manualmente, na profundidade que ele vai fazer no campo. E ele vai ver o potencial dessa semente. Ele acompanha nos primeiros 10 dias, monitorando a emergência dessa semente. Ele vai ter uma ideia da porcentagem de vigor e da rapidez na emergência no campo onde vai ser semeado. Mas isso dá uma ideia boa. O ideal é que ele mande para um laboratório onde seja feito um teste padronizado, ou um teste de tetrazóleo, ou uma emergência em areia, ou até um envelhecimento acelerado, que hoje é o melhor teste para medir o vigor. Às vezes ele coloca como um custo a mais para ele toda essa exigência, mas o reflexo é na produtividade no final das contas. É um custo que vai trazer benefícios para ele. Com certeza, a gente está falando vamos pensar em 20%. 20% de produtividade, a gente está falando em muito dinheiro hoje. Então, não chega nem perto do custo da semente ou um custo de uma análise, né? Por exemplo, para fazer uma análise de vigor, vamos imaginar uma situação que o sementeiro não forneça o vigor.
ele vai gastar num lote de semente de 50 a 80 reais. Isso é muito pouco para ter um resultado de vigor e poder identificar. Só que no momento que ele tem a semente na propriedade, é importante ter o resultado de vigor. Porém, já é um pouco tarde. Ele já adquiriu a semente. Então, ele tem que cobrar do sementeiro que forneça uma semente de alto vigor e forneça o resultado de vigor para que ele possa planejar o estande dele e ter plantabilidade na distribuição dessas sementes. Agora, Alexandre, como é que está a qualidade da semente hoje aqui no Brasil? Nas últimas safras, a gente vem ganhando em qualidade. O que aconteceu? Como eu comentei antes, o agricultor começou a entender o que é uma semente de qualidade e o impacto disso na produtividade da lavoura dele. Então, ele vem cobrando mais dos fornecedores uma semente de qualidade. E os sementeiros vêm acompanhando isso. Então, a gente pode dizer que, de forma geral, a gente tem uma semente de qualidade no Brasil. Mas ainda o sementeiro tem que se conscientizar e investir mais em qualidade. Eu preciso de maior oferta de semente de vigor. O sementeiro tem que parar de brigar por preço no mercado, tem que brigar por qualidade. Tem que começar a comparar não preço e sim qualidade, que o agricultor está valorizando isso. Só tem que criar mecanismos para levar isso até o agricultor. Então vamos ver o outro lado, vamos ver o produtor de sementes. O produtor que compra essa semente, a gente já entendeu a importância, enfim. Mas e o produtor de sementes? Ele tem que também seguir um padrão. Isso é uma regra? Isso fica claro? Isso está estipulado por lei? Como é que funciona essa questão da certificação, da padronização das sementes em geral hoje? Sim, o produtor de semente ele tem que seguir a lei de sementes e ele tem que seguir as instruções normativas que regram a lei de sementes. Então ele tem um padrão para seguir, ele é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, ou pelos estados também, ou pelos certificadores, que são agentes credenciados pelo Ministério da Agricultura para prestar um serviço de certificação. Nessa cadeia a gente também tem os laboratórios de análise de sementes, que são credenciados pelo Ministério para analisar aqueles lotes de sementes e dar um resultado que realmente é aquilo que aquela semente vai expressar, um resultado correto. Pensando no processo de produção, eu tenho diferentes etapas. Eu tenho o campo, que o certificador ou o Ministério e o certificador têm que acompanhar. Na unidade de beneficiamento de sementes também, o Ministério e o certificador têm que acompanhar. E posteriormente na comercialização também. Então, o produtor, o Ministério e o certificador, eles têm atividades do início ao fim, para garantir uma semente com origem e com qualidade. Quando a gente fala em qualidade de semente, a gente não pode pensar só em vigor e germinação. Quando o agricultor escolhe uma cultivar, ele quer um material puro. Então ele tem que ter pureza genética. E também fisiológica, que é o vigor e germinação. Né? Vamos entender então, pureza genética, o que significa isso na prática? Qual que é a contrapartida que a pureza genética vai te trazer? É o potencial daquela cultivar. Escolheu a cultivar A, tu não vai ter porcentagem de outros cultivares, tu vai ter só cultivar A. Vai ter pureza genética. Se eu escolho uma resistente à seca, ela tem que ser resistente à seca 100%, é isso? Isso, não pode ter mistura de outras, senão tu perdeu o teu potencial, né? Não vai expressar. Tu escolheu a cultivar, tu tem que ter pureza genética. Muito bem. Qual é o futuro da certificação, da produção de sementes hoje no Brasil? Eu acho que é o produtor de sementes migrar para cada vez mais produzir semente com qualidade. Trabalhar com... Não digo que toda a semente dele vai ter altíssimo vigor e altíssima germinação, mas ele tem que começar a trabalhar com nichos de mercado. O agricultor quer semente de mais vigor, eu não vou vender minha semente boa e ruim pelo mesmo preço, só porque eu só considero cultivar e peneira. Eu vou vender por cultivar, peneira e qualidade. Vou ranquear minha semente. Um exemplo, o que tem mais de 90% de germinação eu vou cobrar mais, porque ela vai expressar melhor no campo. É isso que o produtor de semente tem que entender. É isso que o agricultor quer. Fica então a dica para você que está nos ouvindo, como escolher a sua melhor semente. Às vezes não é por preço, ou muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é o preço que define a qualidade da semente. Você pode ter um custo maior, sim, em função de uma semente de melhor qualidade, mas o resultado, o custo-benefício vai ser muito maior no final das contas. Alexandre, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações direto aqui da Expo Direto 2017.